Vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Moisés Egert. Vamos às perguntas. Moisés, boa noite. Marcelo, Portal Nova 15. Moisés, depois de um jogo que não conseguiu a bola entrar contra o Rio Branco, no alívio aos 41, tira um pouco daquela pressão, daquela zica que estava com 15 de poder a bola entrar no gol novamente? Boa noite. Boa noite, Marcelo. É bom falar contigo, tá? Vamos bater papo aqui, né? Vamos começar agora falando, acho que a gente tem bastante coisa para falar, né? Não, acho assim, cara, nós viemos de um jogo, né, contra o Rio Branco, onde a gente teve 66% de posse de bola, e eu sempre tenho falado para eles assim, qual é o melhor cenário? É que a gente tenha posse, crie e tenha efetividade, né? Isso é o ideal. Mas se a gente não conseguir, né, ter mais posse de bola, que a gente tenha o ciclo que a gente tenha posse, a gente consiga ser efetivo, né? Tenha poder de decisão ofensivo. E nós viemos para esse jogo hoje entendendo aquilo que nós íamos enfrentar. O Guarani é um Guarani, independente de quem jogue, né? Marcelo Cordeiro, é Marcelo, né? É o Marcelo Cordeiro, que é conhecido como Cordeiro, né? Que é um treinador junto com o treinador sub-20 que Jairo Blumer. Foi meu jogador com o Jairo. Ah, foi meu jogador. E assim, e conhece os meninos, mesclados com os profissionais. Fez uma partida muito boa, né, que jogou e deixou jogar. Não mudou a sua ideia de jogo, de fase 1, fase 2, de construção baixa, né? Foi um jogo que exigiu muito da gente, né, Marcelo? Nível mental e tático, né? Porque eles sempre tinham um homem a mais no meio campo. Mas vamos lá. E usavam o terceiro homem, o goleiro, e colocavam um homem a mais, né, no campo, e o goleiro tinha facilidade maior, né, nessa bola de construção. A bola entrava, tinha até mais qualidade. E no intervalo até a gente conversou de algumas mudanças e deu certo. Mas assim, nós temos um desafio na pré-relação, eu falei com eles na conversa pré-jogo que nós tivemos, que o melhor jogo nosso, ofensivamente, foi Primavera, onde a gente teve acho que 11, posso estar enganado, tá? Chutes a gol e 4 no gol. Vocês me ajudam, depois eu trago números aí, tá? Ou já pergunto para o analista aqui. E a gente precisa melhorar isso daí. Então eu acredito que nas minhas contas deu 30, a gente conversou em off aqui, acho que 25, aí teve interceptações, não a gol, uma média de 20 a 25. Aí. Então eu acredito que nós já evoluímos nisso daí, tá? Acho que foram 4 no gol e a quinta que foi o gol. Nós conversamos isso. Foram 5 e a quinta foi o gol. E do Matheus. Então, assim, foi um jogo, no intervalo eu conversei com eles o quê? A gente estava com a posse, a gente estava com as chances. Nós sabíamos que o Guarani, nessa construção baixa, era tentativa e erro no limite. Eles não iam abrir mão disso, né? E a gente ia roubar muito bola e transitar perto do gol deles. Sabíamos que tínhamos que pressionar muito forte nesse bloco alto, ganhar duelos ofensivos, mas a gente teve posse, a gente teve chance e assim, é uma construção, né, Marcelo, ainda. Desculpe eu ser repetitivo nisso, tá? Daqui a pouco, pô, mas já fez 8 jogos ainda, é uma construção? 8 jogos é pouco, né? Um time que começou do zero, tá? Então hoje foi esse desafio, a gente teve a posse, a gente teve a chance, e muito parecido ainda que foi o jogo do Rio Branco. É a tranquilidade e a calma de terço final. Assim, a gente teve chance, a gente chutou, penúltimo, último passe, né, um pouco ao mérito, um pouco do adversário com relação ao goleiro, com relação ao bloqueio de chute, bola na trave, foram 2 bolas na trave, né, Serginho e Paulo, né, mas assim, e o gol saiu na insistência. Eu acho que acreditamos até o final, conseguimos agredir, né, digamos assim, com as trocas, colocamos mais saúde, coloquei ponta por ponta, que é o Léo, com uma característica muito parecida, continuei com o drible, com o João um pouquinho mais apoiado, e o Serginho, menos drible, mais posse, que é um homem a mais, como um quarto homem, dando corredor para Michel, né, e a gente conseguir troca de corredor, qualidade no controle do jogo. O Serginho também, ele tem o arraste,
Acredito que deu volume para nós e fez com que até o final a gente acreditasse. E assim, não sei se é zica, né, Marcelo? Mas foi um jogo, foi um jogo onde a gente teve um pouquinho de dificuldade no terço final, com ansiedade, com um pouquinho mais de calma, que tá tudo certo, tá tudo em ordem, né? Foi uma vitória importante, muito orgulho desses atletas, daquilo que eles têm feito, aquilo que a gente tem conversado de dia a dia, tá tudo muito, muito, muito fechado, muito alegre, muito parceiro. Nós sabemos da importância desse jogo. Se vocês quisessem, vocês falassem, qual era o placar? Eu queria que de 20 chances, metade entrasse, né? 30% aí entrasse, né? Mas mais do que isso é o empenho e o desempenho. A gente tem focado nisso. A minha preocupação é, jogou mal ou jogou bem? E a vitória, ela te dá, né, o G4, ela te dá na geral, ela te dá liderança, joga a responsabilidade para quem está disputando a liderança conosco. Né? Hoje, se não me engano, a gente dorme como líder da geral. Né? Então, assim, o trabalho está sendo feito, quem ganha jogo é jogador, estou muito orgulhoso daquilo que eles têm feito, acreditou até o final, conseguimos nos premiar a partida que a gente fez com a vitória e premiar o nosso torcedor hoje, que veio aqui, apoiou, ajudou, né? E conseguimos aí, no dia da cidade, né, de Piracicaba, trazer essa vitória tão importante aí. Todo mundo, hoje o Piracicabano vai ter um final de semana aí, né, com a vitória, liderança, muito feliz. Professor Tiago, do Portal Tudo Sou Paulista. Pegando essa seara aí da questão dos atacantes, né? Eu te perguntei no último jogo do Rio Branco, o jogo terminou 0-0, se o grande calo do 15 era esse meio ofensivo, né? Que você falou do rodízio aí, entre Serginho, Messias e o jogador e o Matheus Carvalho. Hoje, antes de sair o gol do Matheus Carvalho, esses 3 jogadores tiveram chances de fazer os seus respectivos gols. Né? Paulo Marcelo também teve várias oportunidades. Carlos Manuel também teve a sua oportunidade. João Vitor, ou seja, assim, a gente vê que quando na frente esses jogadores não estão resolvendo, também vem a cavalaria lateral direito, lateral esquerdo, volante, fazendo gols. Né? Então é um time que tem repertório, que quando não tem os atacantes, eles estão lá. E também queria saber de David Ribeiro e Bessa, que ainda não marcou o seu gol no campeonato. Né? Então, esse trio ofensivo, Paulo Marcelo, Bessa, Eric e esses 3 meias aí, o que está faltando? Será que ansiedade é a palavra correta para essa parte ofensiva do 15? Vamos lá. O David, ele fez, tá? Contra o São Bento. Tá? Bessa não. Thiago, cara, eu acredito que as soluções e as respostas estão aqui. E nós vamos trabalhar para isso. Tá? Eu não posso abrir mão de Messias, eu não posso abrir mão de Serginho, muito menos de Matheus. Tá? Eu tenho o Alisson ainda, que não teve chance, que é um meio atacante. O Léo Santos também, eu fiz um amistoso semana passada e ele semana passada, hoje é sexta, foi essa semana, tá? E ele me faz esse segundo atacante, já jogou na Santista dessa maneira, já jogou comigo dessa maneira, ele é o segundo atacante meia, né? Com característica diferente do que eu tenho aí, me faz também. Então, assim, esse momento é para isso, né? E eu acredito que a repetição, vamos falar dos meias, né? A repetição traz confiança. O gol para o Matheus hoje foi muito importante para trazer confiança. O jogador precisa de confiança e para ter confiança precisa jogar, né? E aí, em cima disso, a gente vai fazendo esse rodízio e semana a semana tomar as decisões que tem que tomar dentro de uma estratégia para jogar, para ser o titular e daqui a pouco para essas suas oitavas de final. Assim, eu ter, como você falou aí, não só os meus atacantes fazendo gol, cara, isso me deixa muito mais tranquilo, né? Porque eu tenho um elenco, né, que reveza esse protagonismo, e eu tenho muito falado sobre isso. Tá? Essa exigência, essa cobrança, essa autoanálise, ela existe muito forte, tá, Thiago? Entre eles, entre nós, a gente mostra, a gente forma, a gente direciona, a gente treina, a gente cobra, eles se cobram. E a pergunta até pré-jogo hoje com eles foi em cima disso. Eu falei, como esse gás não acabar nesses 3 jogos? Né? Como a gente não baixar o rendimento, não baixar esse nível daquilo que a gente vinha jogando.
né? E eu acho que uma dessas situações é essa exigência conosco, né? Quem quer ser líder, na geral, quem quer ser líder do grupo, não pode diminuir, não pode baixar, muito pelo contrário, a exigência ela tem que aumentar mais ainda de si e do companheiro do lado. Então, assim, acho que, volto a falar, né, Thiago, a gente está ciente disso, foram 2 jogos onde a gente teve posse, a gente criou, e acho que essa palavra é ansiedade. Como nós falamos em off aqui, pós o gol, como foi? Leve, fluiu naturalmente, criou. Mas a minha grande preocupação, Thiago, é tanto quanto penúltimo de passo e o poder de decisão, essa efetividade, é se eu não estiver criando. Aí eu vou ficar muito mais preocupado. Acho que hoje não, né? Acho que a preocupação é trazer confiança dos atletas para tomar melhores decisões, para que melhore essa efetividade, melhore esse poder de decisão ofensivo, né? E o empenho e desempenho hoje ele teve, sabe? A gente teve posse, a gente teve criação, as coisas aconteceram, a gente foi mais agressivo, foi um jogo bom de se ver, né? Foi um jogo bom, o Guarani jogou bem, jogou e deixou jogar, então assim, jogo de alto nível, uma Copa Paulista, né? Jogo de alto nível, então assim, todo mundo correu riscos, né? Se impôs, então assim, estou muito feliz, acho que nós estamos no caminho certo, na direção certa, com aquilo que nós visualizamos lá, né, nas oitavas de final. Moisés, você já jogou ou treinou alguma equipe que em 99 minutos só fez 3 faltas? Não me lembro. Foi esse número hoje? Uma no primeiro e 2 no segundo. Bom. Isso mostra, né, o nível de concentração, os duelos, né? E soube suportar bem a pressão em certo momento que o Guarani fez, assim, a posse de bola em cima sim. E não sofreu basicamente nenhum lance mais perigoso. E 3 faltas somente. Eles tiveram, vou te falar, eles criaram, e nós começamos o intervalo, em cima de alguns erros nossos. E aí primeiro tempo tem horas que virou muita transição, né? E foi um lance de escanteio, que eles fizeram 3 contra 2, né? Que o Luiz, nós conseguimos roubar. Teve um lance que eles conseguiram, a superioridade no meio, a gente ficou no meio do caminho, os meus médicos ficaram no meio do caminho, aí o 10 flutuou nas costas, aí ninguém saltou, todo mundo esperou, e aí entrou o lateral, né, que o Luiz tirou. Acho que foram essa chance clara aí que eles tiveram, essa aí foi de construção e a outra foi de transição. Então, estamos no caminho certo, né, cara? Então foi um jogo jogado, né, cara? Eu não sei quantas faltas eles tiveram, né, mas 14. Foi... Hã? 14. Eu não sei a média de jogo como é que é, entendeu? Para ver se foi bom. Mas foram poucas faltas, então foi um jogo jogado. Moisés, você, como eu te falei aí no primeiro jogo, no primeiro turno, né? Nunca perdeu para o Guarani como treinador. Thiago, né? Verdade. São agora aí, são 5 vitórias, então 4 vitórias e 5 empates, né, em 9 jogos. E hoje uma data especial, um clássico, né? Aniversário da cidade de Piracicaba. O torcedor saiu hoje feliz aí, né? E eu queria que você falasse aí o que é que representa esses números para você, o que é que representa isso para o clube, para o torcedor, né? Vencer 2 vezes o clássico aqui na competição. E também falar aí, né, sobre a posição do goleiro, né? O Gagliotti foi exigido aí no lance do Porfírio, que teve um chute, ele fez uma grande defesa ali no primeiro tempo. Perfeito. Eu queria, e jogando com os pés também, eu queria que você falasse da base, né? Ótimo. Do Serginho, do Gagliotti, desses meninos da base que estão entrando aí, diferente do ano passado, que jogou praticamente com toda a base da Copa Paulista. Esse ano são alguns jogadores pontuais, mas que estão aí respondendo bem, né? Tiago, obrigado por essa pergunta, que eu acredito que eu tenho que falar sobre isso, tá? Vamos falar do dia de hoje, tá? Tudo que sou, tudo que tenho, eu sempre falei isso, tá? É repetido, mas é verdadeiro. Foi Piracicaba que me deu. Família, amigos, tá? Uma profissão e o 15 de Piracicaba, automaticamente, né? Pós-carreira eu parei, as oportunidades foram me dadas e graças a quem naquele momento, né, acreditou em mim, grupo, elenco, diretoria e a Deus, fez com que eu tivesse uma carreira. E o 15 foi esse divisor de águas, principalmente nesse início. Então, ganhar hoje, no aniversário da cidade, presentear o nosso torcedor, nos presentear é um momento de muita alegria. Tá? Ver
pós-jogo, torcedores vindo no alambrado e apoiarem, né? Eu fui ali, fui conversar, muita criança feliz, muitos torcedores felizes com a vitória. Eu acho que nesse dia, nessa rodada, a missão ela está cumprida, né? Hoje a gente é líder da geral, é líder do nosso grupo, e uma vitória no aniversário da cidade. É a retribuição que a gente dá, né, para o nosso torcedor que saiu de casa, veio aqui e nos apoiou e acreditou até o final. E, consequentemente, como já te falei outra vez, né, ganhar do Guarani é bom. Ganhar jogo é bom. Ganhar do Guarani, cara, é o Guarani. Ele tem camisa, tem peso, tradição, é um time campeão do interior, né? É uma equipe que hoje está na Série C, está no Paulistão, uma cidade enorme, né? Cidade grande, torcedor, é uma história forte também, independente de quem venha, né? É o Guarani. Então, assim, é um sentimento de muito orgulho, e mostra que eu, junto com a comissão aí, nós estamos no caminho certo, com trabalho, com decisões, né? E eu sempre falo também, tá, Thiago? Estou muito feliz com, até falei, minha pré-eleição, a gente está ficando mais velho, eu sou avô, né? A gente vai ficando mais emotivo. Então, as minhas declarações pós-jogo estão ficando mais emotivas, né? E, assim, eu estou muito, muito feliz, sabe, com esse elenco. Eu, como treinador, já acertei, já errei, né? E, cara, assim, Deus foi bom, está sendo bom comigo, conosco, automaticamente, com o elenco, diretoria e com a comissão, porque a gente conseguiu reunir, cara, assim, pessoas, homens, assim, atletas extraordinários, sabe? Que estão com fome, com ambição, que tem qualidade, que tem talento, que ouve, que quer melhorar, que quer evoluir, sabe? E esse individual nosso, ele tem aparecido porque o coletivo tem se formado muito forte. E esse é o caminho. Esse é o caminho, tá? Vamos falar de base, tá, Thiago? Vamos falar de base. Até aproveito esse espaço para falar sobre isso, tá? Vamos falar especificamente do Serginho. Quando eu coloquei o Serginho, chamei o Serginho para falar, um ou outro ali, não tem como eu blindar um atleta disso, vem de fora algo assim que às vezes pode atrapalhar o atleta. E ele é uma aquisição do clube. Nós e eu me estendo para o nosso torcedor e peço para o nosso torcedor que tenham paciência, principalmente com as aquisições com os nossos, que são os atletas do clube. Tá? Eu vou te falar do Pedro também. O Pedro, cada jogo que passa é uma proposta de jogador de time de Série A e Série B. Tá? O Serginho, essa semana mesmo, nós tivemos uma proposta de um empresário fortíssimo do Brasil. Proposta não, uma sondagem, uma conversa que ele tem interesse de gerir, de levar para tal lugar. Então, assim, é nosso. E de fora ver que é bom. Eu não estou falando que o torcedor não enxergue o Serginho como um grande jogador que é nosso, em potencial. Mas tem que ter paciência. Nós estamos falando de Pedro, né? Nós estamos falando de Serginho. O Luiz. A gente se critica o Luiz? Não. Por quê? Porque tem jogado bem. Por que ele tem jogado bem? Porque ele acelerou o processo de maturação, vindo de uma Copa e de uma 2. Então, assim, são processos, né? O Serginho oscila, mas é processo, vai maturar, né? E o Serginho fez uma grande semana, vem recuperando seu grande futebol, vem oscilando dentro da competição, tá? Mas nós temos Pedro, nós temos Serginho, nós temos Iago, nós temos Eric, nós temos Anthony, né? Hoje nós temos Matusalém treinando conosco, nós temos Murilo treinando conosco, entre outros, que a gente tem olhado com carinho e vão estar conosco também. Bruninho, 18 anos de idade, entrou na Série 2. Então, assim, nós precisamos ter calma. Quando tem horas que eu não consigo blindar eles. Quando vem de fora para dentro, eles ouvem. Tudo bem. Você vai falar assim, Moisés, futebol. Futebol é assim, ok. Nós entendemos isso, a gente conversa sobre isso com eles. Mas eu peço paciência, que são aquisições nossas. Vai jogar mal, vai jogar bem, mas ele é nosso. Tá? E nós temos que acreditar nisso. E o Pedro é isso, cara. Acho que o Pedro
vem né, fazendo bons jogos, pouca exigência também. Quando nível de concentração ele tem que ser altíssimo, porque poucas bolas estão vindo. Teve essa, acho que. Eu esqueci dessa, acho que foi o Porfírio Porfírio. que finalizou. Da direita no canto. Né? Isso. Agora não estou tentando lembrar da jogada, como foi que foi a construção. Ele cortou e chapou a bola. Tá. E assim, e o nível de concentração ele tem alto, fez defesa e ele tem como característica o pé, né? Que tem nos ajudado, tem muita qualidade técnica, a gente fala na gíria nossa, né? Tem o pé bom, né? A gente tem usado ele, colocado um homem a mais. Hoje um outro passe errou, é processo, faz parte, né? Graças a Deus até agora ele não tem falhado. Pode falhar? Pode, é processo. Vai melhorar ele para as próximas decisões. Esses atletas que estão jogando, né, que a gente tenta blindar eles, né, eles precisam de lastro para se acostumar com cobrança, né, com exigência, com erro, com acerto, com os jogos grandes, com os jogos decisivos que tem passado aí, a base tem mostrado isso, né? Eu já tive outras experiências, vamos lá, Cafu esteve comigo, Paulinho esteve comigo, Éristo esteve comigo, entre outros em outros clubes que eu tive, outros cases de sucesso, principalmente, né? A Mirassol, que é processo, porque daqui a pouco não serve aqui e está no PSG, né? Então calma, paciência, mas o torcedor ele tem entendido, precisa mais um pouco ainda, né? Para que a gente cada vez mais revele os atletas e essas aquisições que sustentem, né, um clube como o 15 interior, como está sendo agora, né, com Beraldo, né, que tem nos ajudado muito aí com relação a isso. Professor, só uma última pergunta. Na segunda-feira a gente cobriu lá o jogo Guarani Primavera e eu tive a oportunidade de conversar com o Marquiori no final do jogo. E eu perguntei, esse grupo do 15 é apontado por todos os treinadores como o grupo da morte, o grupo mais difícil da competição. Que nível, né, dessa primeira fase o 15 está fazendo? Vocês e o Primavera pode ser benéfico para as fases finais da competição, né? Sim. Hoje a gente vê aí, né, antes da competição começar, se colocava 15, Primavera, Noroeste, Perfeito. São José e Grêmio Prudente como os favoritos aí. Perfeito. Desses 5 aí que eu falei, basicamente o Noroeste que não está performando como se esperava, além do Monte Azul correndo por fora ali, né? Também Vocês aí estão invictos, o Primavera também está invicto, provavelmente vocês vão brigar, além da disputa ali pelo primeiro lugar do grupo, a briga pela geral também. Inclusive o Marelli, né, deu uma entrevista pra gente também, falando que o foco do São José é não tirar o pé nessa primeira fase. Perfeito. Foi derrotado na última rodada, né? E eu queria saber, como é que você vê essa primeira fase, se é uma vantagem o 15 estar nesse grupo ou não, por ser regionalizado? Obrigado. Tiago, vamos lá, cara. Eu acredito que vamos esperar a rodada, né? E acredito que tendência que o próximo jogo defina o primeiro lugar do nosso grupo, tá? Mas acredito que eu quero e nós queremos, né, mais do que posicionamento, é aquilo que nós vimos hoje, que é performance, que é empenho, que é desempenho. Eu acredito que estar num grupo considerado antes de começar o mais equilibrado e você fazer bons jogos, estar à frente do grupo por mérito, né, por várias razões, nos traz confiança, Thiago. Isso é importante, tá? Traz confiança e acredito que eu tenho salientado isso e conversado com eles, o que nos faz forte, né? O que nos fez forte, e a gente vai estar relembrando isso. Eu acredito que situações que a gente passou nessa primeira fase, nós vamos estar levando para as oitavas. Bloco baixo, como é que nós vamos nos comportar? Terço final, né? Fora de casa, né? Exemplo, nós jogamos contra o Paulista, ganhamos, não fizemos uma grande partida, mas ganhamos. Então a gente teve poder de decisão, efetividade, demoramos a entrar no jogo. Então, assim, a gente eu sempre falo essa palavra com os atletas, né? É déjà vu, né? Vamos trazer o que nós já vivemos, tanto positivo quanto negativo. Então, assim, é para isso que serve a primeira fase. Óbvio que eu precisei de resultado, independente de empenho ou desempenho, óbvio que está associado um ao outro, para que trouxesse tranquilidade e confiança, para que fluísse naturalmente, porque o resultado positivo te traz confiança. Então, a primeira fase é isso.
lições, aprendizado. A gente vai começar as oitavas lembrando aquilo que nós passamos, quem é o nosso adversário, como vai ser, como se comporta. Pode ser a gente passa situações parecidas que a gente teve na primeira fase, como nós nos comportamos, né? Então acredito que essa primeira fase ela vai ser para isso, né? Só relembrando que nós vamos enfrentar aí o Primavera, Marchiori, né, Nenê, são vizinhos aqui, a gente tem uma relação muito boa, né? A gente tá nessa competitividade maravilhosa e sadia de quem é o Mandou primeiro. um abraço para você, Fernando. Fernando mandou um abraço para você. Fernando, auxiliar, tem o Arroz, que é o executivo. Rafael Marques, né? Rafael Marques, né? São parceiros aí, né? São amigos, vamos falar dessa maneira, né? Mas assim, eu vou mandar mensagem para ele depois, que ele mudou o jogo para domingo às 11, Dia dos Pais. Né? Tava marcado sábado à tarde, se não me engano, tá? Mas assim, é futebol, vamos jogar, não tem problema nenhum não, né? Mas eu vou dar um puxão de orelha nele aí, tá? Mas seguimos, acho que vai ser um grande jogo, né? Moisés Zucarelli, Campo Bom. Se não fosse horário, poderia ser melhor. Mas assim, nós estamos aí, como tenho falado dos atletas, a gente vai viver o dia de hoje, né? Ganhamos, estamos em primeiro lugar, com empenho e desempenho, com uma vitória no final do jogo, típica de time que eu gosto, né? De que acredita até o final. Vitórias que eu gosto, né? Que acredita até o final. E a partir da apresentação, obviamente, a gente começa a viver essa decisão, que é o Primavera. Obrigado, Moisés. Valeu.